meu filho não morreu num caixão. O meu filho morreu dentro de uma saia de tutu. Ele morreu com laços, com fitas. E eu posso te dizer que dói tanto quanto. E aí, logo na sequência, era o aniversário dele. Ele pediu uma festa da LOL, de boneca. Uma festa de unicórnio. Uma festa de unicórnio. Com 4 aninhos. Com 4 aninhos. E eu fiz uma festa do Mickey. Só que eu enganei. Eu falei que uma festa do Mickey, na cabecinha dele, ia estar a Minnie e a Margarida. Entendi. E eu fiz a festa só do Mickey. E o buffet, na época, era... Chegava, você tinha a decoração e lá atrás tinha os brinquedos. A hora que ele entra, ele olha pra mim e fala assim, mamãe, cadê a Minnie? A Minnie foi viajar, meu amor. E a Margarida? A Margarida viajou com a Minnie. A mamãe, então essa festa não é minha. Falou assim. E na próxima tristeza, vez você convida elas. Na próxima vez eu convido. Né? E ele ficou triste. E eu sabia que eu enganei ele. Entendi. E aí ele não entra pra festa. Ele passou as 4 horas da festa sentadinho na porta do buffet. Tinha uma salinha de recepção. Quase como esperando a Minnie, a Margarida chegarem ou então. E aí eu tinha 35 crianças ramelentas, cheias de brigadeiro. E a única criança que me fez estar ali. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Não é por eles que esse aqui tem que ficar. Esse aqui é o mais importante que eles. Se eu tiver que perder as 35, mas ter essa criança, esse é meu papel de mãe. E aí eu tinha uma amiga que tinha uma loja de brinquedos. Liguei pra ela, falei, pelo amor de Deus, me manda uma boneca aqui. Porque se essa criança abrir todos esses presentes e não tiver uma boneca, vai ser muito triste. Né? Aí acabou o aniversário. E aí mandei a boneca. Naquele dia, uma amiga me manda, que estava na festa e que viu a minha dor, que eu falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Não é possível que ele seja só gay, porque aí todo mundo falava que ele ia ser gay. Eu falava, não é possível que seja uma criança gay, né? Tem alguma coisa. E essa minha amiga me manda um texto em inglês falando sobre disforia de gênero na infância. E que falava que a partir dos 24 meses ou 2 anos, isso poderia começar a ser percebido pela criança e pelos pais. Esse texto estava em inglês. Que foi mais ou menos 24 meses, quando você e teu marido exatamente foram procurar. E aí, eu li aquele texto com um dicionário na mão, porque meu inglês era péssimo, continua péssimo ainda até hoje. E no final, eu falei, é isso. É isso aqui. Esse é o nome. Eu tenho uma criança trans. E aí, eu cheguei pra ele, naquele dia, e falei assim, a partir de hoje, você usa o que você quiser usar. Você brinca com o que você quiser. O quarto da Mana não vai ficar mais trancado. E eu vou sempre te amar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, então eu posso botar uma saia de pompom da Mana? Pode. E você viu ele feliz eu nesse vi ele momento. Feliz. O meu filho, aquele filho que eu sonhei desde os 14 anos, aquele filho que eu gestei, o meu filho não morreu num caixão. O meu filho morreu dentro de uma saia de tutu. Ele morreu com laços, com fitas. E eu posso te dizer que dói tanto quanto. Eu entendo perfeitamente. Ver a despedida da imagem, da figura afetiva, do nome que eu tinha escolhido. E um dia perceber que eu nunca mais ia poder chamar esse nome. Ver todos os sonhos desabarem. Tudo que eu sabia de certo e de errado. E ter que defender que uma criança sabe o que sente pra todo mundo, porque todo mundo falava, mas ele não sabe. Gente, ele sabe o que ele tá sentindo, ele sabe. Tá doendo nele. E eu tô só protegendo o que ele tá sentindo, porque esse é meu verdadeiro papel. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque eu lutei contra ele. Eu não queria a transição. Ele queria. E naqueles 2 momentos, eu precisei entender quem que ia ganhar essa batalha. Se pra eu não sofrer, ia fazer a minha criança sofrer. Ou se a minha criança ia sofrer e eu ia ter que lidar... Ia ser feliz e eu ia ter que lidar... Desculpa, gente. Sem problema. E eu ia ter que lidar com os meus sofrimentos, com os meus Com o seu luto. Porque houve um luto. Não da sua criança que estava ali nascendo e começando a ser feliz. Mas do filho que você tinha planejado desde os 14 anos. E de tudo que eu tinha sonhado, né? E da vida que se perde ali, porque eu de uma pessoa validada, com muitos amigos, né, respeitada por familiares, nananã, eu passo a ser a mãe louca, desconvidada de festas, olhada de canto de olho, e
Tá alimentando uma loucura. E eu uma perco coisa a minha assim. futilidade. E é duro perder a futilidade. Porque, veja, quando eu decidi ter um filho só, todo mundo olhava pra mim e falava assim, quem tem um, não tem nenhum, hein? Principalmente porque é um filho homem. Natal vai passar na sogra. A avó mais legal é a avó materna. Então, quando ele nasceu, ali na maternidade, eu muito católica, eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora. Pra que ele casasse com uma mulher órfã. Eu não tô acreditando. Porque também. aí o Natal ia ser na minha casa. Só ia ter a minha. Meu Deus. A avó mais legal ia ser eu. Porque só ia ser a a avó. sogra-mãe. Você ia ser a sogra-mãe. Eu não ia ter os problemas que todo mundo me falava. Quem tem um, não tem nenhum. Vai perder pra sogra, vai ser a outra avó. Eu falava, pô, eu vou ser a única avó. A promessa foi pra que santo, Tamires? Pra Nossa Senhora Pra mesmo. Nossa Senhora, Pra tá Nossa Senhora bom. que me Nossa escuta. Senhora me arruma uma nora. Me arruma uma órfã, Exatamente. entendeu? Eu vou Órfã, acolher, vou amar como você é a mãe filha. que ela queria. Esse era o problema da Tamires, mãe daquele menino amado, que tinha uma expectativa de vida de 75 anos, que era branco, classe média no Serasa, mas tá tudo certo. Ok. Essa futilidade me foi roubada. Entendi. Essa futilidade é até uma leveza. Leveza. Você tinha uma leveza de viver. Ah, vou rezar pra ter uma nora Meu grande órfã. problema é onde vai ser o Natal. Entendi. Hoje o meu grande problema é, será que vai ter Natal? Entendi. Será que a gente chega a mais um? Uhum. A gente chega, mas a gente chega sobre quais dores? Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.